Mas bora falar. Mas isso é pra continuar com polêmica, né? Ah, qual era a outra música que eles reagiram a Ghost? Peguei o nome, mas não é. Ah, o nome da música é Triangle, o nome do grupo era Ghost Nine. Tá, Ghost Nine, um novezinho. E triângulo em inglês, né? Triangle. Mas enfim, bora lá. Vamos. Eu tava falando com o pessoal da live sobre músicas polêmicas do K-pop, porque podemos gostar de futebol e gostar de K-pop ao mesmo tempo, tá? Sempre bom lembrar disso. Mas vamos seguir logo com mais polêmica. O sorteio da Copa do Mundo. Ai, meu coração. E sabe o que é o mais triste? Antes de dar play, já vou avisar, tá? O que mais vai me irritar durante a Copa do Mundo é simplesmente ter que aguentar os aleatórios que nunca param para assistir um jogo de eliminatória europeia ou africana vir me encher a porra do meu saco aqui na live ou nos comentários, achando que entendem mais dessas seleções europeias de segundo escalão, africanas, asiáticas do que eu. Porque eu assisto futebol de seleção pra caralho. Eu só não acordo 7 da manhã pra assistir lá os jogos de cedo da Ásia. Mas o Patrick assiste, ele sempre manda os relatórios pra mim. Eu vejo os melhores momentos, eu estudo, eu vou ler atrás. Ai, mas o Brasil tomando sufoco pra Marrocos. Como é que o meio-campo da Escócia deu tanto trabalho pra gente que Escócia nunca foi porra nenhuma. Vamos lá, Josão, me defende, me ajuda, Josão, me ajuda a te ajudar. O grupo do Brasil na Copa finalmente aconteceu. O sorteio com muita enrolação, o evento começou 1h e foi acontecer de fato o sorteio 1h e 27 minutos depois. Essas 1h30 foi por enrolação, tanta enrolação que chegamos até ter prêmio da paz pro Donald Trump. Aí você fala, mas o que tem a ver? Exatamente nada, mas aconteceu. Enfim, falando de futebol, começando pelo grupo A, o que a gente tem é basicamente isso aqui. Ficou o quê? México, África do Sul, Coreia e indefinido, porque ainda tem a repescagem da Europa para acontecer. Então a gente tem aqui algumas possibilidades de quem pode se classificar e olhando o favoritismo, eu acho que fica por conta da Dinamarca. A gente tem aqui um grupo bem fraco que... Eu acho que a favorita é a Tchequia ou a Irlanda. Eu acho que a Dinamarca não joga essa Copa. Muito dificilmente vai longe nessa Copa, tá ligado? Uma curiosidade, o primeiro jogo, o jogo que vai começar a Copa, o primeiro de todos... México e África do Sul é o mesmo jogo inicial de 2010. E o Canadá. E a curiosidade, além disso, né, que é mais um fato do que uma curiosidade, mas agora vem o curioso, esse jogo, México e África do Sul, é exatamente o mesmo jogo que foi também o primeiro da Copa de 2010, a Copa da África do Sul, que naquela época a África era o mandante, e aí pegou o México, agora a gente inverte, o México é mandante e vai pegar a África do Sul. Olhando o favoritismo, olhando agora, quem é que deve passar aqui? Considerando, eu vou imaginar que a Dinamarca, ela se classifica, eu colocaria ela como uma das favoritas e talvez aqui junto com o México, a Coreia, se bem que a Coreia é bem fraca, vamos lembrar que a Coreia do Sul, na última Copa, foi eliminado justamente pelo Brasil. Enfim. Lembrando, o momento da Coreia do Sul é fraquíssimo. A geração do Son já envelheceu. O Son, infelizmente, o corpo já tá começando a cobrar ele da mesma forma que tá cobrando o De Bruyne. E eu falo isso com propriedade porque eu torço pro Tottenham, acompanho o Tottenham de perto, tá? Não é à toa que ele saiu recentemente pro Los Angeles FC. Talento ele tem de sobra, mas o corpo não responde mais como respondia antigamente, tá ligado? Tipo o que tá acontecendo com o De Bruyne. Então, pra mim, e como eu falei, né? Pra mim, quem vai jogar essa Copa é a Tchequia ou a Irlanda. Eu não acho que a Dinamarca vai conseguir ir pra fase de grupos. Mas mesmo assim, se for, eu colocaria o México como líder, porque o México já tá numa crescente, trocou de técnico no final do ano passado, se eu não me engano, e com o novo gestor, o time tá começando a encorpar de novo e voltou a ser o melhor time do continente norte-americano. Que até o ano passado era o Canadá, tá? Então, pra mim, o México termina como líder. O europeu, qualquer que for, termina em segundo.
E aí a gente vai saber quem pega a terceira vaga, a talvez terceira vaga, né, entre Coreia do Sul e África do Sul. Aqui é um grupo bem porcaria. Depois o grupo B ficou desse jeito aqui. A gente tem o Canadá, que também é um mandante, e aqui mais uma parada de repescagem, só que aqui a gente tem uma coisinha meio diferente, porque você tem País de Gales, você tem Bósnia, você tem uns países meio nada a ver, mas você tem a Itália, que até então a gente não sabe se vai para a Copa ou se vai ficar de fora mais uma vez. E assim, se ela tá na repescagem, já é sinal de que ela não tá tão bem. Ela tá na repescagem porque a Noruega do Haaland passou direto e ela não. Mas assim, cara, caso consiga a classificação... Sempre bom deixar claro também que tem gente que não assiste as eliminatórias. Ai, Moreno, o que aconteceu? A Noruega passou em primeiro e a Itália... deu mal, o Haaland é tão bom assim mesmo? Não é só o Haaland, tá? Não é só o Haaland. Vai ter muita gente que não conhece vários jogadores da Noruega. Eu entendo, nem eu lembro o nome de todo mundo de cabeça, né? Até porque eu não consigo dar conta de ver todos os jogos das eliminatórias, então eu acabo escolhendo alguns para ver inteiros, né? Mas, galera, no agregado, somando o jogo de ida e volta na fase de grupos entre Noruega e Itália, a Noruega ganhou de 7-1. 3-0 na Noruega. A gente viu a partida em live. Tem um react no YouTube aí pra quem quiser dar uma olhada do meu react inteiro da partida, tanto da ida, né, que foi 3-0, quanto da volta, que foi o 4-1. Tá lá, tudo lá no Pitacos do Moreno, que é meu canal focado só pra react de futebol, né? É meu canal de lives, basicamente. Então, a minha opinião, a minha visão do jogo tá toda lá, certo? Então, a Itália tá na repescagem por culpa dela e por mérito da Noruega. Não foi só o Haaland, tá? A Noruega, se não me engano, fez 37 gols nas eliminatórias, né? Nesses 8 jogos. Foi 32 ou 37, não vou lembrar de cabeça agora certinho. Mas o Haaland fez só 16 dos 37. Só 16. O Sorloth é um bom atacante. Beleza que ele tá meio meme no Atlético de Madrid, mas na seleção norueguesa ele entrega. O Nusa, jogador do Leipzig, é um moleque liso, com características semelhantes ao desse Redoué do PSG, tá? Jogadoraço o Nusa, com muito potencial. No meio campo tem o Odegaard, excelente jogador, que inclusive não jogou contra a Itália no jogo de volta, e mesmo assim a Noruega ganhou de 4-1, sendo que o jogo foi na Itália, né? O goleiro Nyland, eu não sei se é Nyland ou Nyland, joga lá no futebol espanhol, é um bom goleiro também. O sistema tático da Noruega é muito encaixado, inclusive, para mim, a Noruega é a terceira melhor seleção da Europa no momento, só atrás de Espanha e Portugal. Tá? Para mim, a Noruega, inclusive, joga mais bola que a França em um jogo padrão. Só que num ambiente de Copa do Mundo, obviamente, a camisa da França pesa a favor, né? Quem é francês, o jogador que é francês, sabe da tradição francesa em Copa do Mundo e vai jogar mais leve. Os noruegueses estão sem jogar a Copa desde 98. Então, vai bater aquele nervosismo, vai bater aquela ansiedade, aquela falta de costume, o que pode afetar negativamente a Noruega, na minha humilde opinião, tá? Mas aqui, pra mim, inclusive, passa a Suíça em primeiro. E, por incrível que pareça, mesmo que a Itália seja a da repescagem... Ih, a live caiu. Ih, a live caiu. Ih, rapaz. Alô? Alô? Voltou? Voltou. Ok, voltou. Voltamos. Continuando. Mesmo se a Itália passar nessa repescagem, tá? E entrar nesse grupo, eu ainda acredito que a Itália... que qualquer um desses 4 europeus... não vai ter um futebol muito superior a Canadá e Catar, tá? Para mim, a única garantia é a Suíça em primeiro desse grupo, e aí os outros 3 irão se comer para conseguir algum resultado, que inclusive, para quem não sabe, o Catar é o atual campeão da Copa da Ásia,
tá? Mesmo eu achando o Japão a melhor seleção da Ásia, o atual campeão é o Catar, tá? Por isso que pra mim só garanto a Suíça aqui em primeiro. Existe aquela parada de, mano, ainda a Itália não é um time tranquilo, é um dos maiores campeões de Copa do Mundo, então é um time encardido. Se a Itália realmente chegar pra Copa, ela leva perigo. No mais, Catar tá indo lá pra tomar sacode de todo mundo, a gente viu em 2022, é uma seleção merda. E eu discordo, como eu acabei de falar. O Catar não tá indo pra tomar sacode. O Catar... caiu de novo! Pera aí. Continuando. Gente, a Itália tá tão ruim, que só foi a gente falar da Itália que a live caiu, né? Repetindo aqui, né? Eu acho que o Catar não tá indo pra apanhar só dessa vez, certo? Não é tipo, meu Deus do céu, vai fazer regaços. Mas definitivamente é um time, uma seleção que tá mais bem preparada pra Copa. Inclusive, né, como eu falei, é a atual campeã da Copa da Ásia, tá? Suíça que caiu nas 2 últimas Copas no grupo do Brasil, agora não cai mais. Enfim, esse grupo aqui fica dessa forma. Considerando que a Itália pode ser que se classifique, cara, talvez ela chegue pra Copa, caso consiga a classificação, como favorito pra passar até em primeiro nesse grupo. Discordo completamente. Um grupo meio questionável, tá ligado? Você tem um Catar aqui, a Suíça costuma dar um probleminha, mas nada demais também. O Canadá aqui, a Itália, caso se classifique, talvez possa se classificar até em primeiro nessa fase de grupos, mas vamos ver, tem que ver se de fato discordo vai conseguir totalmente dessa, Josão, foi mal. É o grupo B. O grupo C seria o grupo do Brasil. Eu vou segurar pro final do vídeo pra gente comentar com mais detalhes, tá ligado? Justo. E aí agora a coisa começa a melhorar, porque a gente tem no grupo D Estados Unidos, Paraguai, Austrália e mais um que ainda vai se classificar. Os Estados Unidos começa, o primeiro jogo deles na Copa é contra o Paraguai. E a real é que aqui eles deram um pouco de sorte, porque a Austrália é uma seleção bem porcaria e tal. O Paraguai, apesar de não ser historicamente uma grande seleção, o Paraguai vive um momento bem bom. Então, talvez aqui, olhando por agora, o Paraguai seja o time mais forte do grupo. Concordo, e só para lembrar, tá? O playoff esse aí vem Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. O Josão não citou, né? Se for como eu estou prevendo a Turquia nessa fase de grupo, nesse playoff que vai passar, para mim a Turquia vira a atual favorita para o grupo, tá? E o segundo lugar fica disputado entre Paraguai e Estados Unidos. A Austrália não vem bem. O que mostra que é um grupo meio merda, tá ligado? Também, a gente tá tendo muitos grupos ruins aqui no começo, com seleções bem questionáveis. Tem aqui a questão de quem é que vai se classificar dessa repescagem que ainda não aconteceu. Pode ser que a gente tenha Estados Unidos na fase de mata-mata da Copa do Mundo. E aí, sorte de quem pegou os Estados Unidos, porque você sabe, tem ali um Pulisic, LeBron James, Soccer, mas é uma seleçãozinha também bem marromeno, bem porcaria, bem, tipo, facilmente... E eu digo mais, sempre bom lembrar, né? Morena, mas os Estados Unidos não ganhou do Uruguai recentemente de 5-1? Ganhou. Só que o Uruguai tá implodindo. Tá tendo muita treta interna por conta do Bielsa. Certo? O Bielsa tá fazendo muita merda. Muita merda. Porque ele é um profissional muito difícil de lidar. Tá? Brigão, arruma briga literalmente com jogadores, com dirigentes. Ele tem um ego muito inflado, tá? E isso tá meio que quebrando o vestiário do Uruguai, quer você queira ou não. Um vestiário meio quebrado não é positivo para ninguém. Só lembrar o que aconteceu com a França lá de 2002, né? Que foi eliminada cedo, até mesmo com a vitória de Senegal para cima deles no jogo de abertura, e também 2010, que literalmente o vestiário rachou, e a França também passou outra decepção, certo? Então, para mim, os Estados Unidos goleou o Uruguai muito por conta desse clima tenebroso, né? Que tá rolando dentro da seleção uruguaia. Isso não significa muita coisa. O Pulisic, para mim, é o melhor jogador dos Estados Unidos no momento. Ele tá sendo um ponto relevante até mesmo no futebol italiano, não só dentro da seleção, mas ele no Milan tá meio que sendo o principal responsável pela criação de jogadas e assistências, principalmente, tá?
Mas eu ainda acho, né, que sendo a Turquia que vai passar pela repescagem para esse grupo, a Turquia é a favorita. Imbatível, tá ligado? Depois, agora a gente começa com os grandes. Alemanha, grupo E. Curaçao, e aí aqui é o caso de goleada. Essa é uma Copa que todo mundo já tá cansado de saber. Vai ter mais seleções, são 16 seleções a mais. E aí, cara, provavelmente também a gente vai ter uma Copa com seleções piores, o que nos leva a imaginar que com mais goleadas. Curaçao e Alemanha tem um potencial de goleada que é enorme, tá ligado? Enfim, Costa do Marfim naipe 10-0. Não dá pra dizer que é a coisa mais fácil do mundo pra Alemanha, mas também não dá pra dizer que é difícil, não. O normal aqui seria a Alemanha se classificar em primeiro e entre as duas aqui ficar a segunda classificação. Discordo mais uma vez, Josão. Tá? No atual momento, o Equador vem muito bem. E por que que a minha câmera tá bugada, meu Deus? O Equador vem muito bem. Foi literalmente a melhor defesa das eliminatórias aqui da América Latina, né, da América do Sul. Tá certo que o ataque tá numa má fase, uma enervalência muito em baixa, né? Só que o sistema defensivo muito bem encaixado, tá? O Pátio sendo o cara do PSG no sistema defensivo. Para mim, a atual estrela do sistema defensivo do PSG é o Pátio, não é o Marquinhos, por mais que eu goste do Marquinhos, né? Corintiano, tudo mais. Para mim, ele é a grande estrela. Tem o Stupinhan, que jogou até pouco tempo atrás no Brighton, lateral esquerdo, que eu não vou lembrar onde ele foi agora. Tem o Hincapié, que é um excelente zagueiro também, fez parte do elenco campeão no Bayer Leverkusen. Tem o Caicedo, um monstro volante, pra mim o melhor volante da atualidade no mundo, mesmo eu odiando o Chelsea, e o Gil nesse momento vai me xingar, né? O Stupinhan tá no Milan, é verdade. Eu falei que eu não gosto do Chelsea, o Gil vai me xingar porque ele torce pro Chelsea, né? Mas pra mim é o melhor volante do mundo atualmente. Então é um sistema defensivo muito sólido, certo? Então não é tanta garantia assim pra Alemanha, não, tá? A Alemanha pode ter um pouco de facilidade com a Costa do Marfim, mas com o Equador eu não acredito que esse jogo vai ser fácil, não. Justamente porque o sistema defensivo do Equador é muito bom e é capaz de arrancar um empate, talvez até, se os contra-ataques estiverem num bom dia, virar e ganhar esse jogo contra a Alemanha. Provavelmente para mim, o Equador passa tranquilo. Isso seria o lógico. É claro que toda Copa tem uma surpresa ou outra, e não só nesse grupo pode acontecer, mas em qualquer grupo aqui a gente comenta o que provavelmente vai acontecer, mas sempre pode haver uma surpresa. Mas enfim, seria mais ou menos isso. A Alemanha em primeiro e um desses dois passando Equador em segundo com muita tranquilidade. No grupo F, Memphis Depay, Holanda. Holanda, Japão, repescagem europeia, que pode ter aqui uma Ucrânia, uma Suécia, que não tem mais Ibra, mas tem Isaac, por exemplo, Polônia, do Leva, e Albânia, do Silvinho, ex-Corinthians, o técnico lá e tal, para fechar Tunísia, que é também uma seleção muito fraca, mas que empatou com a gente, seleção brasileira, recentemente. Muito fraco. Aí eu vou ter que discordar, Josão. Não tá no nível de uma Holanda e de um Japão da vida, mas muito fraco não. Melhor defesa da campanha nas eliminatórias, nas eliminatórias africanas. Quem viu o jogo contra o Brasil notou e prestou atenção no jogo, notou que o sistema defensivo deles é bem robusto, sim, tá? E o Hannibal, né, que é o camisa 10, moleque formado na base do United, o Hannibal Mejbri, ele é uma boa rota de escape desse time, né? Pra mim, aqui, aí eu sei que vai ter gente que vai falar muita asneira, mas é porque, é como eu falo, eu vejo muito futebol de seleção. Na minha humilde opinião, Japão passa em primeiro, Holanda em segundo, e aí vai brigar pela terceira vaga, né? A vaga da repescagem entre os europeus ali e a Tunísia, tá? Pra mim, o Japão taticamente é a melhor seleção desse grupo, mas ainda tem aquele fator extra que é o Japão sempre peida em Copa do Mundo. O Japão sempre peida em situações como é que se diz? De alto nervosismo, né? De situação de sobrepressão.
Então, se alguma das seleções europeias, ou até mesmo a Tunísia, souber de alguma forma tática colocar algum tipo de pressão no Japão, é capaz deles peidarem na farofa, e aí a Holanda ou a Polônia, que eu imagino que vai passar a Polônia, pode passar em primeiro aí. Aqui tem um detalhe, tá? Esse grupo, pra gente, é muito importante, porque se a gente passa em primeiro do nosso grupo, a gente passa em segundo pega aqui, o segundo pega aqui. a gente no mata-mata, pega a gente nas oitavas. Então vamos lá, o que seria o normal? A Holanda passar em primeiro. O esperável é isso. E aí, beleza, se a Holanda é a favorita para a primeira posição, quem que é a favorita ali para a segunda? Cara, eu não consigo imaginar essa Tunísia fazendo qualquer coisa, então provavelmente fica entre Japão e quem se classificar daqui. É aquela velha história. Se essas seleções estão na repescagem, no mínimo quer dizer que elas não estão nadando assim de braçada, elas não estão voando. Dito isso, uma Polônia, por exemplo, é meio chatinho. Tem seleções aqui, a Suécia também, você vai ter umas coisas ali naquele ataque que é meio complicado. O ataque deles tem bons nomes, mas os dois não vivem boa fase. O Isaac tá um cocô ambulante no Liverpool e o Gyökeres está machucado. Por mais que eles tenham sido o melhor ataque da Nations League dessa temporada, nas eliminatórias eles ficaram em último, então eu acho que tem alguns problemas lá que dá para se resolver até a Copa, dá, mas atualmente, no momento, eu não vejo perigo nenhum nessa Suécia. Enfim, pode ser que saia daqui o segundo classificado que vai encontrar a gente. Se for esse o caso, até vai ser uma seleção europeia, e a gente sabe que o histórico do Brasil com seleções europeias nas últimas Copas não tá legal. Mas, cara, se for europeia, vai ser aquela seleção europeia que não é uma potência. Vai ser Holanda, vai ser Brasil e Holanda. Bem meia boca. Vai ser Brasil e Holanda. Mas a Croácia também não é uma potência. Mas isso aqui, esse pack é pior do que a Croácia, tá ligado? Que vinha de uma final de Copa do Mundo. Então, a Croácia não é potência? A Croácia só não ganhou Copa do Mundo ainda. A Croácia jogou 6 Copas. A primeira Copa da Croácia foi em 98. Tá? E isso é um negócio que me frustra muito. Não, dessa vez não estou atacando o Josão, beleza? Dessa vez eu tô falando do pessoal geral na internet. E muitos dos gerais eu tenho que aguentar nessa live todo dia de jogo do Brasil. A primeira Copa do Mundo da Croácia foi em 98. A Croácia não existia até o começo dos anos 90 porque ela fazia parte da Iugoslávia, que era um país único. Houve uma porrada de conflito, guerra lá entre os anos 80 e 90 e a Iugoslávia se quebrou inteira em múltiplos países diferentes, certo? Uma delas, a Croácia, e aí a sua primeira Copa foi em 98, tá? A Croácia jogou 98... A Croácia 98, 2002, 2006, 2010. Não, teve uma delas que a Croácia não jogou. Eu não lembro qual. Mas de lá pra cá, a Croácia jogou 6 Copas. Desde 98. Em 3 delas, eles chegaram na semifinal. Foi 2010. Obrigado, Rosberg. Eles têm 6 Copas. Em 3 delas, eles chegaram em semifinal. Se alguém ainda pensa que a Croácia é zebra depois de 3 semifinais em 6 Copas do Mundo, aí é um pouquinho de falta de caráter da pessoa ou burrice. Porque, inclusive, a Copa de 98, que foi a primeira, a Croácia pegou semifinal com um artilheiro da Copa, que foi o Davor Suker, tá? Aí, 2018 chega na final e 2022 também chegou em semifinal. Então, cara, nem o Brasil tá com 50% de aproveitamento nesse sentido de chegar em semifinal nas últimas 6 Copas. Nem o Brasil. Sim. Ou é isso, ou é um Japão. Ou seja, se a gente passar em primeiro, a coisa tá legal. Agora, cara, Copa do Mundo vira e mexe, a gente tem surpresa, não só em Copa do Mundo, mas no futebol. Pra chegar lá e a Holanda fazer uma fase de grupo... A França tá imparável. A gente não ia conseguir ganhar da França em 2018. E aí sim,
a gente poderia ter uma oitava de final já bem pegada e tal, assim como poderia também acontecer do Brasil não passar em primeiro, o Brasil passar em segundo, entendeu? Poderia ser, enfim, aqui eu acho que a Holanda passará em primeiro, resta saber o segundo, ficaria, na minha opinião, entre Japão e a repescagem aqui, vamos ver, esse é o grupo F. Por enquanto, a gente não tem nenhum grupo que pode ser claramente chamado de o grupo da morte, porque tem, sei lá, 3 potências. Por enquanto, nada. Esse é o grupo F. No grupo G, a gente vai ter Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. O que dá pra dizer aqui? Dá pra dizer que a Bélgica deu sorte, né? Assim, bastante. O Egito pode até se considerar... Aqui eu vou ter que concordar com ele, mas por um motivo que algumas pessoas não estão ligadas, tá? A Bélgica deu sorte porque o Salah está num péssimo momento, tanto físico quanto psicológico, tá? O Salah está num momento totalmente zoado por conta do Liverpool, né? A impressão que eu tenho é que está tendo muita treta interna entre o elenco e o Arne Slot, por algum motivo que eu não consigo entender, tá? E quer você queira ou não, o Salah, por mais que a seleção do Egito para mim seja uma seleção muito competente, até porque a base da seleção do Egito é do Al Ahly, que é basicamente o Real Madrid da África, né? O Al Ahly tem, se eu não me engano, 14 ou 15 Champions Leagues africanas. Eu acho que com o Salah chegando ruim da cabeça para a Copa do Mundo, vai acabar afetando o elenco inteiro, porque da mesma forma que a seleção argentina bota muita confiança no próprio Messi e faz de tudo pelo Messi, a seleção egípcia faz de tudo pelo Salah. Então eu acho que por esse motivo a Bélgica deu sorte. Considerado meio enjoadinho, mas ainda é o Egito, então é enjoadinho até segunda ordem, tá ligado? Irã e Nova Zelândia. Assim, é um grupo tranquilo, é um grupo que os belgas, se não passarem em primeiro, é de certa forma uma vergonha. A gente também achou que seria uma vergonha a Bélgica não passar em primeiro na última Copa do Mundo, e vocês viram o que aconteceu, né? Quem passou foi Croácia e Marrocos. Inclusive, sempre bom lembrar, o que aconteceu com a Bélgica na última Copa é um grande exemplo do motivo pelo qual eu sempre falo do clima no vestiário. Teve muita treta interna entre De Bruyne, Hazard e Courtois, que eram 3 pilares da seleção belga, né? E aí tava tendo muita briga. E tinham declarações públicas dos próprios jogadores que eles estavam brigando entre si o tempo todo, discutindo entre si o tempo todo. Se o vestiário não tiver saudável, unido, a chance de dar uma merda é federal, não só pra Bélgica, pra qualquer seleção que tiver na Copa. Segundo, cara, se é pra chutar alguém aqui, eu acho que eu chutaria por hora o Egito, tá ligado? Mas pra assim, mim também. sem muita certeza de muita coisa também não. Mas Bélgica e aqui a sua sorte, e aí só falta a gente ir até bem na Copa, mas acabar trombando com os caras de novo. É complicado. Enfim, esse é o grupo G. No grupo H, aqui a gente vai ter, talvez de toda a primeira fase de grupos, um dos melhores jogos. A gente vai ter o que aqui? Espanha do Yamal, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai de Arrascaeta e de vários jogadores. Pô, não saber nenhum jogador do Cabo Verde, beleza. Agora não saber nomear nenhum jogador da Arábia Saudita. Com a quantidade de jogador famoso que tem na liga de lá, com o Mundial de Clubes absurdo que o Eloy fez, com o Aldalsari jogando bola pra caralho. Pô, Josão, vamos largar um pouquinho do Vasco aí, vamos assistir um pouquinho menos de Vasco, dar um pouquinho mais de atenção pra futebol de seleção, homem. Que a gente conhece aqui. Aqui a gente vai ter um Espanha e Uruguai. Esse é um jogo bem interessante. Esse é um jogo muito bom. Eu não sei se dá pra cravar com o melhor jogo, porque no grupo da França a gente também vai ter uma... Eu discordo completamente que esse jogo vai ser bom. Ainda mais se continuar com Bielsa. Ainda mais se continuar com o Bielsa até a Copa. Espanha e Uruguai só tem chance de ser jogo bom se o Bielsa for embora. O clima no vestiário do Uruguai está uma bosta.
bosta. O Uruguai acabou de tomar 5-1 dos Estados Unidos. 5-1. Se os Estados Unidos, com a seleção de mediana para baixo, deu 5 no Uruguai, imagino que a Espanha, que para mim atualmente é a melhor seleção do mundo, seria capaz de fazer. Falando sobre o clima no vestiário, a França, por exemplo, em 2018 evitou essa quebra de vestiário não convocando Benzema. Mas isso evitou um conflito enorme, sim, porque tinha muita treta interna entre amigos de Benzema e amigos de Griezmann, tá? Isso aí é sempre bom lembrar. Mas Estados Unidos tem Christian Pulisic e LeBron James of Soccer. Mas Tony, é que você chegou agora, né? Mas eu falei sobre o momento do Pulisic, que individualmente é muito bom, mas ainda assim não é o suficiente para carregar a seleção nas costas. Paradinha lá, que já a gente fala. Mas enfim, aqui, gente, é muito óbvio. Primeiro e segundo lugar, Espanha e Uruguai. Exatamente nessa ordem? Exatamente com a Espanha em primeiro, o Uruguai em segundo? Vai saber. Talvez lá, quando eles se enfrentarem no confronto direto, pode ser que o Uruguai leve a melhor e tal. Em favoritismo... O Uruguai só tem chance de ganhar da Espanha se o Bielsa for embora. A Espanha é muito favorita. Até porque, assim, o Uruguai, apesar de ainda ter um time interessante... Não, Léo, ter um histórico... Essa é a impressão que eu tô tendo do Josão nesse vídeo. Que ele não acompanhou as eliminatórias. Essa é a impressão que eu tô tendo. Ele não falou de nenhum aspecto positivo do Equador, que merece muitos elogios. Tá botando o Uruguai num patamar que o Uruguai não tá merecendo com o Bielsa, tá ligado? Parece que não acompanhou esse ciclo do Japão, que goleou muita gente, inclusive goleou a Alemanha de 4-1 jogando na Alemanha, né? Obviamente não foi com o Nagelsmann ainda, já tinha trocado era outro treinador e o Nagelsmann entrou só depois dessa goleada, e por isso que a Alemanha deu uma melhorada, mas ainda assim não tá tão bem. Eu acho que as informações do Josão estão um pouco desatualizadas. Mais forte e tal, a seleção uruguaia com Bielsa, que é o técnico lá agora, não tá muito legal não, tá ligado? Inclusive tem boato aí de jogador que já falou que não queria nem jogar se o Bielsa estivesse lá. Então assim, o pau tá quebrando lá, eles estão passando por um momento meio turbulento, mesmo assim eles ainda são bem melhores do que Cabo Verde e Arábia Saudita. E aí pode ser que nesse vídeo aqui a gente tenha pessoas de Cabo Verde vendo, porque pra quem não sabe, eles também falam português, igual a gente. Então um abraço aí. Mas assim, a realidade é a realidade e aí tá ligado, né? Vai saber, eles não surpreendem. Mas o normal seria que passando em primeiro e segundo. Tem uma questão, tá? Que eu não falei até aqui e talvez muita gente não sabe, mas nesse novo formato, os 8 melhores terceiros. 16 avos, porque vai ter um jogo antes das oitavas para muitas seleções. Então, por causa dessa novidade, alguns grupos, algumas seleções, passando em terceiro, ainda avançarão. Ficando em terceiro, avançarão. Então, tem essa parada que é nova, que a gente vai demorar um pouquinho para entender como é que funciona e tal, até a gente se acostumar. Mas é importante saber que, às vezes, ficar em terceiro lugar te dá uma chance. Se o Bielsa permanecer até a Copa, a Arábia Saudita ganha do Uruguai e passa em segundo nesse grupo. De chegar no mata-mata. Eu já cravo aqui, Léo. Enfim, aqui eu já cravo aqui. Um baita jogaço. Esse é o grupo H. Depois, o que a gente tem? Aqui que a gente vai ter um jogaço. Não, aqui a gente vai ter 3 jogaços. Aqui a gente não vai ter um jogaço. Aqui a gente vai ter 3. França e Senegal, jogaço. França e Noruega, jogaço. Senegal e Noruega, jogaço. Tudo jogaço. Tudo jogaço. Tudo jogaço. Tá? Vamos lá. Antes que o Josão fale alguma coisa, porque provavelmente ele vai falar que vai passar a França em primeiro, Senegal e Noruega vão disputar o segundo lugar. É o seguinte. Taticamente, a França tá tendo muito problema na criação do jogo. Tá? Eles estão com muita dificuldade para encontrar espaços em sistemas defensivos bem montados, tá? Esse seria o grupo mais competitivo da Copa. Cara, esse seria o mais próximo de um grupo da morte que a gente tem, porque eu acho que os 3 vão passar. É o que eu acredito, tá? Pra mim, Bolívia, Suriname e o Iraque, qualquer um desses 3 que passar é saco de pancada. Mas como a França tá tendo um pouco de dificuldade nesse sentido de construção, tá? De achar espaços quando tem um time defensivamente bem encaixado,
Eu acredito, tá? Obviamente é opinião de momento baseado no que eu vi nessas datas FIFA de setembro, outubro e novembro, tá? Pra mim, na bola pura, a Noruega tá jogando mais bola que a França. Só que, como eu falei, camisa pesa. Muita gente fica falando, ai, mas que esse negócio de camisa pesa é invenção. Honestamente, em competições desse porte, eu não acho. Sabe por quê? Porque, mano, olha a França. A França tem todas as Copas desde 1994. Né? Eu acho que, inclusive, a última Copa que a França não jogou foi em 94. De 98 pra cá, ela tem todas. Essa geração é uma geração muito talentosa. É uma seleção... É uma seleção que ganhou a Copa de 2018, né? Tem alguns jogadores que ainda estão em atividade daquela época. Então, tem vários jogadores que já estão confortáveis, acostumados com esse palco, né? Já a Noruega não joga a Copa desde 98. Então, o jogador francês, não importa quem for convocado, sabe que o francês, que a própria torcida e a própria história tá a favor deles, né? Eles vão jogar com menos responsabilidade, com menos medo. E já a Noruega não joga a Copa desde 98, por mais que pra mim, na bola, na tática, o momento da Noruega é melhor do que o da França. Eu acredito que pra Noruega ganhar da França, mesmo taticamente sendo melhor, tem que ser um daqueles jogos onde eles não errem. Porque, ainda mais se tomar o primeiro gol, tá? Porque, tipo, o sistema defensivo da Noruega é muito forte. Muito bom mesmo, tá? Não tem nenhum nome famoso e os caramba 4, mas é um sistema muito bem encaixado que atrapalha demais qualquer adversário que tente criar alguma coisa pra cima deles. O problema é que, se a França acha um gol antes, a Noruega vai precisar se abrir um pouco. E se você dá esse espaço a mais para Olise, para Mbappé, eles vão conseguir encontrar os espaços com um pouco mais de facilidade. Inclusive no último jogo da França nas eliminatórias, né, a França foi dar o primeiro chute. Eu não tô falando de chute a gol. O primeiro chute no jogo aos 41 do primeiro tempo. Aos 41. Aí sai o gol no finalzinho do primeiro tempo. E aí no segundo o time adversário tem que sair um pouquinho mais. A França acha os espaços e atropela e acaba 4-0. Tá? Pra mim, se a Noruega segurar a França e começar a botar pressão, tem chance de ganhar sim. Mas ainda assim a camisa pesa a favor da França. A França, o grupo I, tá aqui Kylian Mbappé, França, Senegal, que é uma boa geração senegalesa, que a gente acabou de ganhar deles e tal, com um bom jogo da seleção brasileira. Mas assim, é uma seleçãozinha meio encardida. A gente ganhou e ganhou até jogando bem, todo mundo ficou empolgado. Eu fiz vídeo aqui falando, pô, boa vitória, tá ligado? Era um jogo com cara de Copa do Mundo, é um jogo chatinho. Então, assim, em vários momentos eu falei, uma seleção meio fraca, aqui não é por aí não. Por mais que a gente tenha ganhado deles, não é nada... Corinthians não. Vamos botar um Cruzeiro. Vamos botar um Cruzeiro no lugar da França aí, que eu acho que é um bom parâmetro. Tranquilo não. Enfim, França, Senegal, repescagem mundial. E essa repescagem aqui, meu Deus do céu, é uma repescagem de baixíssima qualidade. Quem vier dessa repescagem aqui, provavelmente vem pra tomar surra de Deus e o mundo. Vem pra ser o saco de pancadas do grupo, tá Concordo. ligado? E aí, pra fechar, Noruega de Erling Haaland. E aí, se eu falei que a Arrascaeta e Yamal seria legal, né? Espanha e Uruguai. Aqui a gente tem França e Noruega, Mbappé e Haaland. A primeira vez de Haaland jogando uma Copa do Mundo, ele que só faz gol, né? Gol é pouco importante no futebol, ele só faz gol. Enfim, vai ser bem legal. E vou passar uma curiosidade aqui de uma entrevista que o Haaland deu um pouco antes daquela final da Champions que o City ganhou a primeira Champions, né?
que perguntaram pra ele se ele preferia fazer um hat-trick numa final e ser vice-campeão da Champions, ou se ele preferia ser campeão da Champions sem fazer gol. Ele simplesmente falou o seguinte: eu amo fazer gol, a coisa que eu mais gosto é fazer gol, só que eu quero ser campeão. Não importa se eu vou fazer gol ou não. Se for necessário que a gente ganhe a partida com eu dando assistência ao invés de eu fazer gol, eu vou fazer isso, porque o que importa é o título pra mim, é a vitória, o que eu quero é ganhar. Por mais que o Haaland tenha essa sede e esse talento absurdo que ele tem pra fazer gol, ele sempre faz o que ele acha que é melhor pro time na jogada. Ele não foca só nele. Jogo bem interessante. A gente ficou ali correndo risco de ter a Noruega no grupo e não seria legal, porque, sinceramente, os caras estão jogando muito bem. E aí eu lembro vocês, se a Itália tá na repescagem, é por causa da Noruega, que foi melhor do que eles, tá ligado? Que inclusive ganhou os 2 jogos em cima da Itália, se eu não me engano. Enfim, continuando, esse foi o grupo I. No grupo J, o grupo da Argentina, eles... A Argentina passa goleando os 3, bora pro próximo grupo. deram sorte. Para quem imaginou que talvez a Argentina pudesse pipocar, às vezes tem aquele azar do campeão ir muito mal na Copa seguinte, muito pouco provável de acontecer. Por quê? Porque a Argentina caiu no grupo J junto com ela. Sim, demais, Argélia, Léo, demais. Áustria e Jordânia. Assim... parabéns, a Argentina classificada em primeira. E aí, quem que pega o segundo lugar? Mano, sinceramente, não sei. Assim, eu chutaria que tá entre Áustria e Argélia. No momento é Áustria. É isso aí, mas o ponto é que o grupo da Argentina é muito fraco. É muito fraco. E detalhe, a Áustria passou em primeiro, né, do próprio grupo. E o grupo da Áustria era fraquíssimo. A gente aqui acompanhando as eliminatórias, eu falava, gente, o grupo mais fraco das eliminatórias é o da Áustria. A Áustria não tá sendo testada de verdade. Cuidado com as expectativas com relação a essa Áustria aí. Eu acho que essa Áustria não é lá essas coisas. E por isso que eu falo, pra mim a Argentina vai golear os 3. É um grupo pra Argentina nadar de braçada, ganhar tranquilo e chegar pro mata-mata suave, tá ligado? O normal seria isso. É claro que, mais uma vez, nem sempre o normal, o provável acontece. Mas o provável pra mim seria vai a golear os Argentina 3. com muita facilidade em primeiro lugar no grupo dela. E aí vamos ver quem pega a segunda posição. Esse é o grupo J aí pra fechar. O grupo cai já. O próximo já é o Brasil. Mas enfim, o grupo do Cristiano Ronaldo, que vai pra sua última Copa, né? Cristiano? É a última, né? Eu acho. Assim, mas também não duvido. Enfim, Portugal do Cristiano Ronaldo, repescagem mundial com Jamaica. E essas duas outras bandeiras aqui, se você achou que eu fosse lembrar de cabeça quais países são esses, você esperou demais. Nova Caledônia e República Democrática do Congo. Se é pra falar de seleção, vamos pelo menos memorizar as bandeiras, né, Josão? Até porque Nova Caledônia tá classificada tem quase um ano, pô. Já dava tempo de ter sido classificada pra repescagem há quase um ano. Dava tempo de ter memorizado, homem. Enfim, 2 baita países aqui, tá ligado? Tá certo assim, que não vão dar trabalho porra nenhuma. E aí a gente tem aqui Uzbequistão, que vamos ser sinceros, se não tivesse escrito Uzbequistão aqui também, tinha grande chance de eu não lembrar, até porque, né, Uzbequistão me ajuda. E Colômbia. A gente vai ter um Cristiano Ronaldo e John Arias e, sei lá, Ramos Rodrigues, tá ligado? Uzbequistão, cara, é uma seleção bem fraquinha. Mas só pra não falar que não tem ninguém lá, você tem o zagueiro do Manchester City, o Kuzanov. E aí, beleza, é ele. Mesmo assim, é uma seleção para apanhar de todo mundo. O que seria o normal aqui? Seria Portugal em primeiro, Colômbia em segundo. Essa galera da repescagem... Só que é sempre bom lembrar que a Colômbia ganhou recentemente um amistoso contra a Espanha na Espanha. Foi antes agora da Nations League, né? Eu acho que foi ano passado esse amistoso que a Colômbia ganhou da Espanha, certo? E Portugal também ganhou da Espanha. Eu acredito que Portugal hoje é a segunda melhor seleção do mundo. Eu coloco Portugal acima da Argentina no momento, porque o sistema defensivo da Argentina, para mim, não está tão bem quanto esteve no outro ciclo, tá?
eu coloco a Argentina atrás de Portugal por conta do sistema defensivo da Argentina, que caiu de rendimento, na minha opinião. É só você comparar, por exemplo, o número de gols sofridos da Argentina no ciclo da Copa de 2022 para o ciclo da Copa de 2026. E o sistema defensivo de Portugal está muito bem. O Nuno Mendes, para mim, é o melhor lateral esquerdo do mundo no momento. Rubem Dias, excelente zagueiro. Também o Dalot é uma bosta no Manchester United, mas aí a culpa não é dele, é culpa do United. E na seleção portuguesa, ele joga muita bola pela lateral direita, tá? Tem chance sim da Colômbia surpreender Portugal, mas pra mim hoje Portugal é a segunda melhor seleção do mundo. É figurante, tá indo pra tomar taca, tá ligado? E o Uzbequistão, o normal seria também tomar taca de todo mundo. Então passa Portugal, passa Colômbia, o normal Portugal é primeiro. Cara, pra mim o jogo é difícil. Portugal recentemente perdeu pra Irlanda, mas é porque Portugal já tava classificado e a Irlanda tava dando a vida, né? Portugal não tava dando a vida. Portugal já tava quase classificado. Portugal já tava naquele... não vou botar na quinta marcha, não. Na terceira tá de boa. E aí foi pego desprevenido e tomou. Portugal focado, como eu falei, Portugal é o atual campeão da Nations League. Ganhou da Espanha, dominando o jogo completamente. A Espanha teve poucas chances. Então eu acho que foi um momento... Foi só uma data FIFA apagada, desregulada psicologicamente dos jogadores, tá? Pra mim tem chance da Colômbia passar em primeiro, sim. Mas Portugal é favorito. Primeiro, Colômbia em segundo. Vamos ver se o normal vem pra prática. Agora, Brasil, Zil, o nosso grupo. O que é que a gente tem? Não, na verdade tem um L ainda primeiro. Grupo L, Inglaterra, Croácia. Não caímos no grupo da Croácia, corria risco, mas acabou que não. Gana e Panamá. Panamá, saco de pancada. Tá indo lá pra tomar goleada. Sim. E falar que participou da Copa. É isso Concordo. aí. Gana um pouquinho mais enjoado. Croácia, Inglaterra, legal. Vamos ver se a Inglaterra finalmente joga bola ou se fica sempre naquela promessa de não, porque a gente inventou o futebol e agora o futebol vai voltar pra casa. E assim, o futebol nunca que volta, tá ligado? Os caras... O Thomas Tuchel é extremamente limitado. Pra mim, a Croácia passa em primeiro. E não é por conta do talento, é por conta da tática. O sistema croata é muito eficiente. Os croatas sabem se fechar direitinho. O problema da Croácia é que eles só sabem se fechar direitinho. Se fechar direitinho e jogar pelo contra-ataque. Tá? Coisa que você não deve fazer contra um time que tem Lionel Messi. Eles acharam que jogar do mesmo jeito que deu certo contra Japão e o Brasil iria funcionar contra a Argentina. Se tem uma coisa, né? Pra mim, o Messi é o segundo melhor jogador de todos os tempos. Por mais que eu não goste do Messi, como pessoa, como personalidade, na bola jogada, ele só tá abaixo do Pelé pra mim. E se tem uma coisa que eu aprendi com tantos anos de Barcelona em toda a minha vida, é que você não joga totalmente fechado contra um time que tem Lionel Messi. Para você ganhar, você precisa ser perfeito fazendo isso. Não é à toa, só vocês verem, abre lá o FIFA Plus, tá? Abre lá o FIFA Plus, que dá pra você rever jogos completos do futebol, de Copa do Mundo e tudo mais. Na vitória contra a própria Argentina, na vitória da Arábia Saudita contra a Argentina, os gols da Arábia Saudita vieram no momento em que, taticamente, a ideia era: vamos tirar a bola da Argentina. Vamos manter a posse de bola com a gente. A melhor forma de você jogar contra a Argentina, taticamente, é isso. É você tirar o tempo de posse de bola da Argentina. Porque se você der posse de bola e der tempo pro Messi pensar, ele vai dar um jeito de achar uma jogada para algum jogador do próprio time, da seleção, ou ele vai achar um espaço para ele mesmo fazer o gol. Não ganha nada faz anos. Enfim, a Inglaterra tem uma Copa em 1966. O Kane briga pela artilharia, sim. Tempo recente. O Pelé
ter uma Copa mais recente do que a Inglaterra. Sim. Pra você ter uma ideia. Mas enfim, a Inglaterra no papel é um baita de um time, tem um elenco muito forte. O problema é que o papel nem sempre ganha jogo. Mas enfim, aqui eu arriscaria dizer que o normal seria a Inglaterra em primeiro e provavelmente a Croácia em segundo. Croácia primeiro, Inglaterra segundo. Cruza o caminho da Croácia de novo? Vamos ver o que acontece. Agora sim, Brasil, o grupo C foi exatamente esse aqui. A gente, Marrocos, nossa, Deus do céu, Haiti, saco de pancada, e a Escócia do McTominay. O Brasil deu sorte no sorteio da Copa? Eu acho que sorte não deu, não. Eu acho que dá pra dizer que pegando aqui Marrocos, Haiti e Escócia, não dá pra gente reclamar tanto. Então dá pra dizer que poderia ter sido pior. E digo mais, a gente deu sorte na ordem dos confrontos, tá? Porque a minha visão, Marrocos hoje é a melhor seleção da África, certo? Com sobras para Egito e Tunísia que brigam ali por essa segunda posição de momento. Mas o Marrocos para mim é a melhor seleção com sobras da África. Vai ser um jogo muito carrancudo, é um jogo que não permite erros. O Brasil não vai poder errar, tá? Porque ele é um jogo de transição. Marrocos é totalmente focado na transição, tá? Sufoca a saída de bola, afoba, rouba a bola, transiciona, passagem dos alas, pressão. O jogo, a não ser que Marrocos decida jogar fechadinho contra a gente. Mas o padrão do Marrocos é o jogo de transição, tá? Ainda bem que vai ser esse jogo mais carrancudo, mais difícil taticamente, como o primeiro jogo, tá? E existe um mundo em que o Marrocos pode ganhar da gente? Existe. É sempre bom deixar isso claro para todo mundo. Na minha visão, existe um mundo em que o Marrocos pode ganhar da gente. Mas num dia normal nosso contra um dia normal deles, a gente ganha. Tá? Aí, e mesmo que a gente passe dificuldade, que a gente empate com o Marrocos na ida ou até mesmo num desastre perca, o segundo jogo é contra o Haiti. Então a gente não chega com pressão com o Haiti. Porque a gente não fica pressionado contra o Haiti naquele sentido de puta que pariu, perdeu, aqui acabou. O jogo contra o Haiti é aquele alívio, é aquela paz e tipo, beleza, aqui é o jogo para pegar confiança de novo, não importa o que acontecer contra Marrocos, e essa confiança que a gente pega contra o Haiti vai ser extremamente necessária contra o time da Escócia, tá? Que para mim vai ser um jogo muito semelhante ao que foi o jogo contra a Sérvia, tá? Ele na última Copa são muito fortes fisicamente, tá? E taticamente eles pecam um pouco na técnica. Para mim o único que brilha muito nesse time é o McTominay, tá? Que depois que saiu do United foi pro Napoli, deixou de ser volante, virou um meio armador e se redescobriu como jogador, né? Foi um dos artilheiros das eliminatórias para a Eurocopa de 2024, jogando como meio-campista, nem foi como centroavante, né? Na Euro se decepcionou um pouco, baseado no que eu tinha observado, sim, mas é uma seleção fisicamente complicada pra gente. Eles muito provavelmente vão jogar com 5 atrás, 3 no meio e 2 atacantes ali, certo? Então, e é bom que a gente vai pegar essa confiança necessária, né, contra o Haiti para jogar um pouco mais leve contra a Escócia, que a gente vai precisar de muita criatividade para romper esse sistema fechado pra caramba. Não, relaxa, Vitor, eu sei, mas eu não tenho o que fazer, pô. Estamos falando de seleção. Eu sou dodói. Ele ter caído aqui uma Noruega. Seria mais enjoado, tá ligado? Mas assim, sorte também não dá pra cravar, porque o sorteio é feito com... tem que ter X quantidade de africano, X quantidade de europeu, E aí, assim, o africano a gente pegou provavelmente o pior, que no sentido de o melhor, tá ligado? O pior pra gente enfrentar o que tem o melhor futebol. Então, assim, pegar Marrocos. E o primeiro jogo do Brasil, detalhe, tá? A gente estreia na Copa jogando contra Marrocos. É um jogo difícil.
a gente vai estrear, provavelmente, no que é o maior desafio, porque a Escócia também não é lá mil maravilhas, mas Marrocos é uma seleção que a gente viu na última Copa e que segue tendo um bom trabalho. Então, assim, corre o risco da gente começar mal na Copa, corre o risco de talvez, quem sabe, numa dessas a gente já caiu de novo. Tragédia de perder o jogo. Se serve de consolo, a Argentina, campeã da última Copa, começou perdendo a Copa, né? Perdendo o jogo, o primeiro da Copa, e terminou campeã. Então, quem sabe? Então, quer dizer que a gente deveria torcer pro Brasil perder? Não. Porque, sinceramente, Copa é tiro muito curto, são pouquíssimos jogos. Voltamos. Se você começa perdendo, a pressão psicológica é muito grande. Agora, se isso acontecer, se essa pressão vier à tona, porque a gente perdeu, o jogo seguinte é contra o Haiti. E aí, é jogo pra dar sacolada, né? É jogo pra meter 5-0 e todo mundo meter dancinha, a galera achar que o Hexa é realidade, e aí no jogo da Escócia empatar em 1-1 e todo mundo cair a ficha de novo, tá ligado? Pra fechar aqui, o Haiti é sacolada, o Haiti é normal. Outra curiosidade, tá? Assim como se a gente perder o primeiro jogo da Copa, a Argentina também perdeu, e a Espanha também perdeu, e aí foi campeã, todas as duas últimas Copas, que foi França e Argentina, a campeã, França saiu e do grupo C. estavam no grupo C. A gente agora é quem está no grupo C. Isso quer dizer que a gente vai ganhar alguma coisa? Não, mas se você gosta aí de uma superstição, seja bem-vindo. E para fechar, a Escócia do McTominay, que, cara, é a seleção europeia do nosso grupo, não é a mais fraca das europeias, mas também não é a mais forte. Se você pegar esse grupo aqui, é mais fraco ou mais forte do que os últimos grupos que o Brasil pegou nas últimas Copas? Eu até anotei, em 22 a gente pegou Camarões, Sérvia e Suíça. E esse grupo de 2026 está mais fácil que 2022? 18, é até curioso, a gente troca Camarões por Costa Rica e o que era Sérvia continua sendo Sérvia e o que era Suíça continua sendo Suíça. A gente repetiu 2 times e tal. Assim, cara, Costa Rica, Sérvia e Suíça me parece mais fácil do que isso aqui, para ser bem sincero. Apesar de que Sérvia e Suíça costumavam entregar jogos difíceis pra gente. 22, a gente foi bem contra a Sérvia, a gente foi bem contra a Suíça e a gente perdeu para Camarões, África. A gente perdeu para Camarões num jogo que podia ter durado 80 horas, que a gente não ia fazer mais um gol naquele time. Porque, primeiro, o goleiro estava virado no giraia. Segundo, tudo que o Bruno Guimarães tentava fazer dava errado. Terceiro, os caras chegaram 2 vezes, a bola entrou 2 vezes. O jogo podia durar 80 horas, a gente não ia conseguir fazer mais nenhum gol. Aquele jogo eu aceitei. E detalhe, a gente estava com um time reserva, com 2 laterais machucados. Zagueiro jogando improvisado de lateral. Do grupo, mas perdeu porque estava no time reserva. O Brasil estava em clima de festa, vambora, deixa descansar e roda aí o elenco e tal. Acabou que a gente perdeu. Enfim, não é um grupo muito fácil, mas também não é um grupo muito difícil. Existe algum grupo da morte para você, na sua opinião? Existe algum? É esse aqui, é aquele ali? Comente aqui embaixo. Sinceramente, pode até ser que exista, mas eu acho que não tem nada muito óbvio, não. Normalmente, quando tem, todo mundo sabe, todo mundo, nossa, caiu 3 grandes ali no mesmo lugar, meio que pelo menos por enquanto não. Vamos ver como é que fica a questão da repescagem aí, quem é que vai passar. Enfim, gente, é isso aqui o nosso caminho na Copa do Mundo de 26. Começamos com Marrocos, ganhamos o jogo do Haiti, aí só falta não ganhar. Aí realmente pode voltar para casa, nem precisa jogar o terceiro jogo não, tá ligado? E fechamos o grupo com a Escócia. Vamos ver o que acontece. Assim começa a Copa do Mundo de 2026. Eu sou o Josão. A gente vai estar aqui na Copa do ano que vem com uma baita cobertura, fazendo uma porrada de vídeo, muita live. Se inscreva aqui se você não é inscrito. Teremos toda uma cobertura de Copa aqui especial para vocês ano que vem. O mais próximo no grupo da morte da França, pô. Valeu. E só para encerrar o vídeo aqui, né? Sempre bom avisar pros fãs do Josão que eu não tô querendo arrumar briga com ele. Tá ligado? É só que me deu a sensação de que ele não se preparou tanto para falar de algumas seleções. Ele não foi se informar tanto ou não notou certos detalhes que eu notei de algumas seleções, né? Porque, tipo, não tô também, né, obrigando todo mundo a se comportar que nem eu, de ir atrás mesmo dos jogos durante as eliminatórias, prestar atenção e tudo mais. Mas é o que eu tô falando, não custa nada dar uma preparada, né? Até porque
das 48, as 42 primeiras seleções foram definidas tem quase um mês. Então, daria tempo para dar aquela preparada, para dar aquela lida, aquela estudada e não soltar essas informações, na minha opinião, errôneas de alguns países que ele soltou. Tá? É só isso. Por isso que, tipo, eu preferi, toda vez que ele falou alguma coisa que eu discordo, eu fui lá, pausei e falei, ó, eu discordo por esse motivo. Não é só achismo, tá? Não, eu não tirei essa opinião do cu. Eu fui ver jogo, eu fui ler, eu fui me informar, porque eu só sou curioso. Sou curioso para tentar entender as coisas. E assim, a forma como eu gosto de absorver futebol. Beleza? Mas é isso. Valeu, pessoal do YouTube. Eu fui. Tchau, tchau.